O assessor especial internacional do governo Lula, Celso Amorim, afirmou que o ataque do Hamas contra Israel não se justifica, mas, abre aspas, não pode ser visto como um fato isolado, fecha aspas. Neste domingo, em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-chanceler disse que os ataques ocorreram por causa de um tratamento discriminatório de violências não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. Para Amorim, os governos israelenses, abre aspas, deixaram de lado o processo de paz, fizeram vários ataques a Gaza, aumentaram os assentamentos e tudo isso acabou gerando essa situação, fecha aspas. Assessor de Lula, Celso Amorim assinou o prefácio do livro Engajando o Mundo, a construção da política externa do Hamas. Publicado em maio deste ano, a obra é de autoria de Daoud Abdullah, pesquisador do Oriente Médio com atuação na Europa. No prefácio, Celso Amorim menciona que o Brasil enviou um representante a Gaza para discutir com autoridades do Hamas em governos anteriores do PT. Em seguida, ele escreve, abre aspas, o presidente Lula e eu defendemos um diálogo amplo e não discriminatório entre palestinos, fecha aspas. E aí, Paulo, como o Silvio até antecipou no comentário anterior, né, Celso Amorim é o mentor intelectual aí do governo Lula em prol do grupo terrorista Hamas. É, mentor intelectual e anão moral. Tudo que ele defende é errado. É impressionante como ele se alinha sempre ao lado errado da história, né? Mas vem daquela história de identificação com aquilo que simboliza rupturas, né, que eu falei num comentário anterior. O Celso Amorim é, sim, a personalidade aí no ambiente do PT que influencia a turma. Ele tentou, inclusive, fazer alguns trabalhos junto à Escola Superior de Guerra no Brasil para inserir alguns valores na formação de oficiais. Tem toda uma fé aí do Celso Amorim na construção, né, das mentes, em forjar mentes para essas suas causas furadas. Note a delinquência intelectual desse homem, quando ele diz que ele repudia, não apoia os ataques terroristas do Hamas, mas é preciso analisar um contexto maior, ou seja, ele busca uma justificativa moral para a prática do terrorismo, quando nunca há justificativa moral para a prática do terrorismo. O terrorismo utiliza-se de pessoas que nada têm a ver com a questão ou reivindicações para causar um dano político, faz essas pessoas perderem a vida. Imagina, o Celso Amorim, se uma filha sua, um filho seu, fosse vítima de um terrorista do Hamas, você teria essa mesma opinião? Você teria essa compreensão que a sua filha ou seu filho perdeu a vida porque a turminha do Hamas estava oprimida do lado de lá? Tenho até medo da sua resposta. E aí, Ana, eu vou até ler novamente aqui o que disse o assessor especial internacional do Lula, Celso Amorim, né? Ele fala que o ataque do Hamas contra Israel não se justifica, mas na sequência vem aquela conjunção adversativa que nós bem conhecemos, né, Ana? O mas. Ele diz o seguinte, abre aspas, que os governos israelenses deixaram de lado o processo de paz, fizeram vários ataques a Gaza, aumentaram os assentamentos e tudo isso acabou gerando essa situação. Foi a justificativa, então, de Celso Amorim para esses ataques terroristas, para essa barbárie que nós temos acompanhado desde o último sábado. Vergonhoso, né? Culpando a vítima, né? Ah, a moça foi estuprada, mas estava com uma saia curta, estava dançando assim. É uma vergonha isso. É vergonhoso. Igualmente vergonhoso é passar os olhos nos perfis dos ministros deste governo Lula e não tem nada. Eu acabei de olhar o Twitter aqui, né, o perfil na rede X do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e não tem nada desde sábado. Ele repostou algumas postagens do Itamaraty, mas do Itamaraty falando sobre declarações do embaixador para o Brasil nas Nações Unidas, né, o Mauro Vieira. Não tem absolutamente nada. Não abriram
a boca. É impressionante como eles não conseguem simplesmente fazer todas as ressalvas para a causa palestina, o conflito complicado, geopolítico entre palestinos e israelenses, e condenar um ataque terrorista de um grupo sanguinário. E aí, Paula, precisamos trazer mais uma vez, né? E aqui a gente agradece muito a sua assinatura aqui na Revista Oeste, porque são vocês que mantêm esse programa de pé, a revista de pé, para trazer vídeos que a imprensa brasileira não mostra, como vídeos do senador Ted Cruz, aqui numa comissão do Senado americano, questionando escritórios que lidam com a América Latina em pontos econômicos e sociais, o que os Estados Unidos farão com os navios iranianos atracados no Brasil em fevereiro deste ano, que são sancionados pelo governo americano. Ninguém na imprensa mostrou isso, mas aqui a gente mostra e repete. Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Portanto, Paula, saímos de um governo com seus defeitos ali legítimos, as críticas pontuais, mas um governo do presidente Jair Bolsonaro, alinhado com o presidente Donald Trump, também com seus defeitos, estética, mas a estética não muda a vida das pessoas. A estética não coloca, não estabelece diálogos verdadeiros e força de paz num tabuleiro complicado da geopolítica, né? Assim, você estava citando Ronald Reagan, ele também dizia que tínhamos que atingir a paz através da força. Hoje temos um governo aqui nos Estados Unidos inepto, que voltou a conversar com inimigos do Ocidente, inimigos dos Estados Unidos, como o Irã, como a Venezuela, e o Brasil também, sentado no sofá com iranianos, sentados com inimigos do Ocidente, lembrando, Paula, e aí aqui recomendo à nossa audiência, que também é um assunto mais complexo, a olhar a própria administração Obama, que assinou um acordo complicadíssimo com o Irã, derrubando ali, colocando milhões de dólares nas mãos dos iranianos. Donald Trump entrou na Casa Branca, uma das primeiras ações foi rasgar esse acordo com os iranianos exatamente pelo dinheiro que os americanos estavam mandando para os iranianos, sabendo que eles são inimigos dos americanos e do Ocidente e de aliados dos americanos como Israel. E, mais uma vez, Paula, a imprensa carcomida do Brasil não vai mostrar essa preocupação dos americanos com o governo de Lula, agora de mãos dadas com um regime totalitário que financia um grupo terrorista, porque o Hamas é um grupo terrorista. E aqui nós vamos dar os nomes corretos aos fatos e àqueles que permeiam o terrorismo através, inclusive, usando dinheiro dos pagadores de impostos americanos. Aqui nós vamos continuar falando o que é correto. Perfeito, Augusto. Só para esclarecer a quem nos acompanha, enquanto a Ana comentava, nós estávamos exibindo imagens do bombardeio, né, do Hamas em Israel, essas imagens que foram, inclusive, exibidas e publicadas pelo primeiro-ministro, está aí na tela, Benjamin Netanyahu, na rede social X. São cenas impactantes, brutais, aí dos bombardeios em Israel. Segundo Celso Amorim, isso aí é culpa de anos de violência contra palestinos.
né, por parte de Israel. É por isso que eu repito, que eu disse no começo do programa, o jornalista ele não precisa ser especialista em nada, ele precisa ser verdadeiro em tudo. Isso que eles não conhecem, não conseguem. A gente vê isso aí, precisa ser especialista para quê? Olha o que está acontecendo. Sabe por que Israel abandonou o processo de paz? Meu Deus, os israelenses estão se aproximando da Arábia Saudita, repito, é essa a motivação mais próxima aí do ataque. E ataque planejado pelo Irã, que vai aí tocando seu programa nuclear com a simpatia do Brasil e, sobretudo, do Celso Amorim. É ele que ajudou a consolidar a política externa da canalice. É isso que se chama. Agora, Israel abandonou o processo de paz e antes que venha com a crítica do governo da Netanyahu, isso é um problema israelense. Como diz o pessoal do PT quando se fala da Venezuela. O problema dos venezuelanos. Ali o Brasil deveria interferir, porque está cheio de venezuelano aqui. Nós estamos envolvidos diretamente no problema. Lá, é o seguinte, o Netanyahu ele foi escolhido com dificuldade, ele se elegeu, e os israelenses o tirarão na próxima eleição, e é assim a democracia. Agora, nós vamos julgar um governo de outro país para atacar o seu povo com bombas. Então, assim, eu me recuso a achar que os que defendem essa posição, os que se aliam a terroristas, sejam tão estúpidos. Eles são canalhas mesmo.